Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula em Direito Administrativo para o nosso curso de resolução de questões para a primeira fase. Bem-vindos aqui ao nosso portal do canal do YouTube do Max Juris. Espero que vocês estejam bem e estejam aí conseguindo acompanhar as questões que nós disponibilizamos a vocês. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, aqui no nosso vídeo, na descrição tem um link para você acessar a nossa apostila de questões de primeira fase da Fundação Getúlio Vargas. Nós compilamos as questões que mais são recorrentes na nossa primeira fase e colocamos numa apostila totalmente aí separada por assunto, por disciplina, na verdade, né, para que você tenha aí total facilidade em identificar. Direito administrativo começa na página número 2, mas na aula passada nós já começamos a resolver as questões e paramos na questão de número 16. Vamos iniciar agora a questão de número 16. Então, se localize aí na sua apostila e vamos juntos com a gente para responder as questões em matéria de direito administrativo. A gente vai começar com um tema que é quase certeza que ele estará na sua prova, porque todo exame a OAB questiona, ou na primeira ou na segunda fase, que é o tema envolvendo responsabilidade civil do Estado. O Estado pratica atos durante a sua execução e esses atos, eles podem prejudicar terceiros. E o prejuízo a terceiros perante atos praticados pela administração pública merecem ser reparados, merecem ser indenizados. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, nós estamos falando, na verdade, do dever do Estado de indenizar os particulares por atos que ele próprio pratica. E na questão 16, nós estamos a uma questão envolvendo pessoas que estão sob a custódia do Estado, quando o Estado mantém as pessoas em resguardo, em segurança. Se algo acontecer durante o momento que você está sob a custódia do Estado, num centro de detenção penitenciária, numa delegacia, numa escola pública, foi o Estado que te condicionou àquela custódia. E aí o Supremo entende que se o Estado te mantém sob sua custódia, ele é responsável e responde, inclusive, por danos à sua integridade física, danos à sua integridade moral e mental. Portanto, doutores, toda vez que você está sob a custódia do Estado, e aí a prova normalmente pergunta escola pública, pergunta centro de detenção penitenciário, delegacias, o Estado tem que responder. E olha que interessante, o José foi acusado por estupro de menores e ele foi condenado e preso em decorrência da execução de uma sentença penal transitada em julgado. Logo após o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, então veja aqui comigo, ó, ele está recolhido a um estabelecimento, vamos mudar aqui, ele está recolhido a um estabelecimento prisional. E por ele estar recolhido a um estabelecimento prisional, a administração responde. E ele foi assassinado por um colega de cela, né, na verdade. Então veja, ele estava no centro do estabelecimento prisional e ele foi assassinado por um colega de cela. Doutores, o Estado responde por isso? Se ele estava preso e por causa disso ele sofreu um atentado à sua integridade física, afinal ele morreu, o Estado vai responder? Sim, doutores, sim. Guardem o seguinte, o Estado, ele responde por uma chamada responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva. Lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O que é responsabilidade objetiva? Eu não preciso provar que o Estado agiu com dolo ou culpa. A responsabilidade subjetiva, que é aquela que está lá no Código Civil, responde caso você comprove dolo ou culpa. No Estado, não. Na administração pública, o parágrafo 6º do artigo 37 diz que a responsabilidade civil, ou seja, o dever de reparar, ela é objetiva. O que significa, Pedro? Independe da comprovação de dolo ou culpa. E quando a pessoa está sob a custódia do Estado, aplica-se a teoria do risco administrativo, ou, se você preferir, do risco criado ou risco suscitado. O que isso significa? O Estado responde, mesmo que ele não tenha agido de forma direta no ato praticado. Porque aquele foi assassinado não pelo Estado, não é por um agente prisional. Ele foi assassinado por um colega de cela, um outro preso.
mas mesmo assim o Estado vai responder. Então vamos ver aqui, letra A. Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil? Isso está errado, né? Porque estão presentes os elementos. Letra B. Não estão presentes? Já está errado, ó. Porque sim, estão presentes os elementos configuradores. Letra C. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o ordenamento jurídico brasileiro adota na matéria a teoria do risco integral? Não, doutores, cuidado, ó. Só essa parte final que está errado. Essa parte final, teoria do risco integral, está errado. Por quê? Porque a teoria do risco integral, ela só é aplicada em situações muito específicas no direito administrativo. Quando que eu aplico, Pedro, a teoria do risco integral? Por exemplo, você vai aplicar quando for dano nuclear. Se houver um dano nuclear, você aplica a teoria do risco integral. Lembra que aconteceu lá em Chernobyl? Dano nuclear, o Estado responde. Aqui em Goiás, especificamente em Goiânia, aconteceu o Césio, né? Um acidente nuclear envolvendo o Césio. Também o Estado responde. Toda vez que nós tivermos um dano nuclear, aplica-se a teoria do risco integral. O Estado vai responder sempre. Uma outra situação que eu aplico, que a prova pode perguntar, teoria do risco integral. Seguro DPVAT, né? Que é aquele seguro que o Estado paga por acidentes de trânsito. Se você provoca, colide com um terceiro, um carro de um terceiro, e houver ali um acidente pessoal, a pessoa se machucar, tiver que ser internada, tiver algum tipo de invalidez, o Estado indeniza a vítima em razão desse acidente que você praticou. É a chamada responsabilidade por risco integral. Uma outra situação que o Estado responde por risco integral, queda de aeronave em ataque terrorista. Queda de aeronave em ataque terrorista, tá? Igual aconteceu 11 de setembro, lembra disso? Também aplica-se a teoria do risco integral, ataque terrorista e a queda da aeronave. Doutores, são situações que o Estado sempre vai responder, independentemente de dolo ou culpa. No caso aqui, é uma teoria relacionada à custódia. E não a dano nuclear, não a queda da aeronave, não a DPVAT. Vou colocar aqui mais uma situação que provoca a teoria do risco integral. Isso pode te ajudar até em direito ambiental, que é o dano ambiental, tá? Como aconteceu lá em Brumadinho, Mariana, o Estado também responde. Tudo bem? Então não é a letra C por essa parte final. Vamos à letra D. Estão presentes os elementos configuradores de responsabilidade civil do Estado, porque o poder público tem o dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à sua custódia, seus agentes e estabelecimentos. Perfeito. A alternativa aqui, que seria a alternativa correta, é a alternativa da letra D de dado. Então marque aí, questão 16, letra D. Vamos para a próxima. Olha só, Caio, que é um policial militar, abalroou com sua viatura um veículo particular estacionado em local permitido durante uma perseguição. Então veja, um ato lícito do Caio, porque ele estava numa perseguição policial, só que isso gerou um prejuízo a um particular. Qual prejuízo? Ele bateu num carro que estava estacionado em local permitido. Júlio, proprietário do veículo atingido, ingressou com uma demanda indenizatória em face do Estado. A sentença de procedência reconheceu a responsabilidade civil objetiva. Lembra que nós falamos isso? O que significa responsabilidade civil objetiva? Independe da vontade, de dolo ou culpa. Agora guarde o seguinte, doutores. Por que a prova colocou que o Caio bateu no carro do Júlio e o carro do Júlio estava estacionado em local permitido? Por que a prova teve o cuidado de colocar essa informação aqui, ó? Porque veja, quando a culpa exclusiva da vítima, isso afasta a responsabilidade civil do Estado. Então, se, por exemplo, o veículo tivesse se estacionado em local proibido, talvez pudesse se arguir culpa exclusiva da vítima.
Imagine que nessa mesma situação viesse um carro particular na contramão. A viatura estava em sentido certo e na contramão vinha o carro do particular, nesse meu exemplo do Júlio. Aí, doutores, o Estado não indenizaria, porque houve culpa exclusiva da vítima. Quando eu tenho culpa exclusiva da vítima, ou até mesmo culpa de um terceiro, o Estado não indeniza, ok? Nesse caso, o carro do Júlio estava estacionado no local permitido. Então, portanto, não houve culpa exclusiva da vítima. Só estou colocando aqui esse ponto de atenção, porque a prova pode trazer no próximo exame esse elemento de culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima é uma excludente de ilicitude. O que isso significa? Afasta a responsabilidade do Estado. Tudo bem? Toda vez que eu falo em responsabilidade civil objetiva, que independe de dolo ou culpa, o que eu, vítima, tenho que provar que o Estado fez? Eu preciso provar a conduta do Estado, eu preciso provar o dano que o Estado me provocou, me gerou, e eu preciso provar o nexo de causalidade. Então, repetindo, toda vez que o Estado provoca danos a terceiros, eu, prejudicado, tenho que provar a presença de 3 elementos. A conduta do Estado, o dano, o prejuízo que o Estado gerou e o nexo de causalidade. Veja aqui, ó. Era uma conduta do Estado? Sim, cai a policial militar. Qual foi o dano? Bateu no veículo. Qual é o nexo de causalidade? O veículo só foi batido por causa da conduta do Caio. Então, o prejuízo só foi provocado em razão da conduta do Caio. Se o Caio não tivesse perseguindo aquele policial e abarroado o meu veículo, o dano não estaria presente. Então, eu tenho o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é como se eu estivesse mostrando a relação entre a conduta e o dano. Agora, quando a culpa exclusiva da vítima está presente, ela quebra o nexo de causalidade. E aí, se quebrar o nexo de causalidade, não tem mais responsabilidade civil do Estado. Tá? Nesse caso tem, porque não foi culpa exclusiva da vítima, visto que o enunciado deixou muito transparente que o veículo estava estacionado em local permitido. Tá bom? Doutores, eu preciso saber se Caio, que era o policial militar, agiu de forma dolosa ou culposa? Não, porque sempre estamos falando de uma responsabilidade civil objetiva. Então, com essas informações, vamos às alternativas. Letra A. Não pode o Estado ingressar com uma ação de regresso em face do policial militar, eis que atuava no momento do acidente na condição de agente público? Está errado. Claro que pode o Estado. Pode sim, doutores. Artigo 37, vamos colocar aqui, ó. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Claro que ele pode vir a responder, só que nesse caso, doutores, eu tenho que provar dolo ou culpa do agente, tá? No caso de ação regressiva contra o funcionário público, porque a administração teve que indenizar o particular, eu tenho que provar dolo ou culpa. Vamos para a letra B. Pode o Estado entrar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público demonstrar a existência de dolo do agente? Não necessariamente só dolo, né? Então aqui ele tem que mostrar a existência. Cadê aqui, ó? Existência de dolo ou culpa, né? Não é exatamente só dolo. Às vezes, doutores, na prova da Getúlio Vargas, não adianta a questão estar correta. Ela precisa ser a correta e a mais completa. A letra B, ela não está errada, mas ela não está completa. Porque eu não preciso provar só o dolo, eu também posso provar a culpa. Vamos para a letra C. Pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou dolo? Veja como ela está completa, essa alternativa, né? Então, nesse caso, provavelmente, nós vamos marcar a letra C de conquista, que é o que vai acontecer na sua próxima prova, conquistar a aprovação na sua primeira fase, certo? Letra D. Não pode o Estado ingressar com ação de regresso? Claro que pode, doutores. Claro que pode. Tá bom? Então, questão 17, marque aí no seu gabarito, letra C de casa. Vamos para a questão 18. A União construiu uma usina nuclear. Para tudo aqui agora. Para tudo. Ó, usina nuclear. Usina nuclear. Quando você percebe aqui, ó,
usina nuclear. Lembra que nós falamos? Usina nuclear, vou voltar aqui, ó. Dano nuclear, teoria do risco integral. Mesmo que a culpa seja da vítima, o Estado responde. Quem já assistiu a série Chernobyl, tem um momento lá na série que mostra, em razão da explosão lá dos tanques, né, de energia nuclear, que as pessoas que moravam ali próximos à usina foram até uma ponte ficar admirando a explosão, né? Mas eles não sabiam que pelo ar, aqueles produtos da usina nuclear poderiam afetar a sua saúde. Veja, quem ficou na ponte? Foram eles. O Estado mandou eles irem para a ponte? Não, eles ficaram lá recebendo o vento todo contaminado com resíduos nucleares. O que aconteceu com todo mundo que estava na ponte? Todo mundo morreu depois. O filme conta essa história, né? Doutores, o Estado vai responder mesmo assim? Vai. Porque, falando na legislação brasileira, tá, doutores? Na legislação brasileira, por mais que a culpa tenha sido da vítima, o Estado vai responder por ser usina nuclear. Então, sempre que a prova perguntar sobre usina nuclear, acidente de automóvel em vias públicas, dano ambiental ou queda de aeronave em ataque terrorista, não importa de quem foi a culpa. Mesmo que ela tenha sido exclusiva da vítima, o Estado vai responder porque se aplica a teoria do risco integral. Então aqui, ó, a União construiu uma usina nuclear para geração de energia elétrica. A fim de minimizar os riscos relacionados à utilização do urânio, foram empregados no empreendimento os mais modernos e seguros equipamentos. Do mesmo modo, o pessoal designado para trabalhar na usina recebeu todos os treinamentos exigidos na legislação brasileira e internacional. O que a questão está tentando te persuadir, está tentando te enganar? Que o Estado fez tudo bonito. Que o Estado, coitado, não tem culpa. Entretanto, em decorrência de uma intensa, imprevisível e excepcional chuva que caiu na região, parte da usina ficou alagada. E aqui, ó, é essa questão. Quando eu falo de excepcional chuva, eu estou falando de atos que não estão sob o controle do Estado, né? São atos de força maior, fenômenos da natureza, terremoto, tsunami. O Estado até tem como prever, mas nem sempre evitar. Então, portanto, em regra, quando tem chuva, quando tem fortes acontecimentos da natureza, o Estado se livra de responsabilidade. O problema é que aqui eu estou falando de usina nuclear. E quando eu falo de usina nuclear, seguro DPVAT, dano ambiental, eu estou diante de uma teoria do risco integral. Isso gerou superaquecimento nas instalações, fato que culminou na liberação de um pequeno volume de gases radioativos armazenados, causando náuseas e vômitos na população que mora próxima à usina. E aí ele quer saber, com base na situação, assinale a afirmativa correta. A União não pode ser responsabilizada? Pode, doutores, pode, porque aqui nós estamos aplicando a teoria do risco integral. B. Em razão das chuvas constituírem um fato imprevisível e excepcional, o que foi confirmado no enunciado, não se cogita a responsabilidade? Claro que se cogita, porque é a teoria do risco integral. C. A União pode ser responsabilizada pelas consequências advindas do vazamento de gases, independentemente de culpa, pois a responsabilidade é objetiva. Aí faltou dizer, né? Pela teoria do risco integral. Para ficar mais completa, eles deviam ter escrito isso. Mas está certa a questão, né? Do risco, não é risco administrativo, teoria do risco integral. Para ficar mais certa, a prova podia ter feito mais completo, né? Mas tudo bem, a gente desculpa a prova e marca aqui a letra C. Opa, C de casa. Vamos ver a letra D de dado. Vamos ver a letra D. A União não pode ser responsabilizada. Pode sim, doutores. Já está errado aqui, né? Então a gente nem precisa continuar lendo. Portanto, questão número 18, a alternativa certa é a letra C de casa. Maravilha? Doutores, feito isso, eu queria trabalhar com vocês para a gente encerrar
essa parte de responsabilidade civil, uma questão muito polêmica que caiu na prova da OAB. E por que ela é polêmica? Porque ela tratou de um tema que não é muito harmônico na doutrina e também não é harmônico na jurisprudência. Pedro, a banca examinadora faz isso? Faz. Doutores, a banca ela é formada por pessoas do direito, né, juristas. Cada indivíduo da banca adota um posicionamento. E exatamente nessa questão, a banca Getúlio Vargas adotou um posicionamento contrário à jurisprudência. A jurisprudência não entende o que a banca colocou, porém, parte da doutrina sim. Bom, o que aconteceu? No dia que essa prova foi colocada, muitos cursinhos, muitos professores falaram, não, essa questão tem que ser anulada porque tem duas questões certas, duas alternativas certas. E realmente, doutores, o melhor que deveria ter sido feito na época era anular. Mas ela não foi anulada e vamos entender onde está o problema. Veja, nem todo serviço público é prestado pela administração, concorda? Se você pensar hoje em água, energia elétrica, serviço de telefonia, que são serviços públicos, serviços de saúde, nem sempre ele é prestado pela administração pública. Então eu tenho, às vezes, empresas privadas que ganharam uma licitação e por meio dessa licitação eles prestam serviços públicos. Se gerar prejuízo a terceiro, como fica a responsabilidade? Vamos olhar aqui, ó. Em uma movimentada rodovia concedida pela União a uma empresa privada, então veja, essa empresa privada que administra essa rodovia, nós vamos chamar ela de concessionária. Vamos chamar aqui ela de concessionária, tá? Um veículo particular, veja, um veículo particular colidiu com outro, deixando diversos destroços espalhados pela faixa de rolamento. Então veja, eu tenho, doutores, um carro particular, um carro de um particular, e esse carro do particular colidiu com outro carro particular. Cadê o Estado aqui? Não tem. Não foi a administração pública que teve a conduta, né? A conduta é de um particular com outro. Mas o que aconteceu com o acidente? Alguns destroços ficaram espalhados. Um dos objetos deixados sobre a pista cortou o pneu de um terceiro automóvel. Ó, eu tenho um terceiro automóvel aqui, causando a colisão deste em uma mureta de proteção. Qual é a responsabilidade da concessionária? Veja, quando eu falo em conduta do Estado, eu tenho conduta ativa e a conduta omissiva. O que é a conduta ativa? É o caso daquele policial que estava com a viatura e bateu no carro. Aqui é uma ação. Agora, quando a administração sabe de alguma coisa que pode provocar prejuízos a terceiros e ela simplesmente não dá o devido cuidado, ela simplesmente se omite, eu estou diante de uma omissão do Estado. E aqui, doutores, que gera o problema. Como será a responsabilidade do Estado na omissão? A parte da doutrina entende que na omissão há necessidade de comprovação de dolo ou culpa. Pedro, qual foi a omissão aqui? Veja, os objetos que foram deixados na rodovia. Os objetos estão lá, jogados na rodovia. Nesse caso, esses objetos que estão jogados na rodovia prejudicaram esse automóvel desse terceiro. Mas por que esses objetos estão lá? A gente não sabe quanto tempo demorou entre o acidente dos dois carros particulares e o acidente terceiro em razão dos destroços. A gente não tem essa informação. E aqui que está o problema. Não houve um cuidado do examinador de dizer quanto tempo aqueles objetos ficaram sobre a pista. Tá vendo que aqui ele fala que os objetos eles foram deixados pela concessionária? Mas faz quanto tempo que esses objetos estão lá? 1 hora? 30 minutos? 2 horas? E por que isso é relevante? Porque eu preciso demonstrar que a concessionária foi omissa. Porque se ela não foi omissa, doutores, não tem responsabilidade da concessionária, porque é culpa de terceiros aqui. Foram pessoas privadas que geraram o problema.
Então, portanto, isso ficou muito pendente na prova. Parte da doutrina entende que se a conduta é omissiva, a responsabilidade é subjetiva. Parte da doutrina entende que a responsabilidade sempre é objetiva, na ação e na omissão. O que entende a jurisprudência? Que na omissão ela é subjetiva. Eu preciso provar dolo ou culpa. Na ação ela é objetiva. Eu não preciso provar nem dolo nem culpa. O que a Getúlio Vargas entende, que é o que nos interessa? Sempre será objetiva. A Getúlio Vargas entendeu que, independentemente do dolo ou da culpa, se é ação ou omissão, o Estado responde de forma objetiva. Olha a letra A. A concessionária deve responder objetivamente pelos danos causados, com fundamento na teoria do risco administrativo. B. Em nenhuma hipótese a concessionária? Mentira, né? E aí, de novo, a minha dica. Cuidado com essas ideias. Nenhuma, nunca, jamais. Né? C. A concessionária responde pelos danos materiais causados ao terceiro veículo com fundamento na teoria do risco integral? Não, né, galera? É teoria do risco administrativo. Não é dano nuclear, não é nada disso. E não foi a concessionária que provocou o dano, né? D. O proprietário do terceiro automóvel só será reparado pelos danos materiais caso demonstre a culpa da concessionária, caracterizada, por exemplo, pela demora excessiva em promover a limpeza da rodovia. Doutores, essa alternativa também estaria certa, a letra D, porque a jurisprudência entende exatamente isso, tá? Mas no gabarito a prova trouxe a letra A, então eu te recomendo que, se essa questão cair de novo na prova, você marque exatamente essa, para que você não tenha problemas com a Getúlio Vargas, tá? A concessionária sempre vai responder baseado na teoria do risco administrativo. Olha só, Rafael, um funcionário de uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de gás canalizado, realizava um reparo na rede subterrânea, quando deixou a tampa do bueiro aberta. Veja, ele é funcionário da concessionária e deixou a tampa do bueiro aberta, sem qualquer sinalização. Isso provocou a queda de Sônia, que era uma transeunte que caminhava pela calçada. Sônia, que trabalha como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita em razão do ocorrido e ficou internada no hospital por 60 dias sem poder trabalhar. Que dó da Sônia, né? Má sorte de estar passando no momento errado. Eu lembro que no Rio de Janeiro tinha uns bueiros que a tampa explodia de vez em quando e caía na cabeça da pessoa no meio da rua, imagina? Você tá andando no meio da rua, de repente vem uma tampa de um bueiro na sua cabeça, e aí algumas pessoas chegaram até, inclusive, a falecer, porque uma tampa de bueiro é de ferro, né? Imagina o peso, a pressão daquilo na sua cabeça, né? Isso não aconteceu com Sônia, ela sobreviveu e, após receber alta, ela procurou você, advogado, para ajuizar uma ação indenizatória. Veja, aqui, primeira coisa que eu tenho que lembrar, teoria do risco administrativo. Teve conduta pública? Teve. Rafael. Teve o dano? Teve. Ela quebrou o fêmur, ficou internada. Teve nexo de causalidade? Sim. Nada disso teria acontecido se a tampa do bueiro não tivesse ficado aberta. Então, portanto, o dano só foi provocado em razão da conduta. Houve nexo de causalidade. Foi culpa da Sônia? Não. Então não tem culpa aqui da própria vítima. Então, letra A. A concessionária, para ajuizar a ação indenizatória em face da concessionária, com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa. Perfeito, doutores. Quem responde primariamente é a concessionária. De forma primária, quem responde será a concessionária. O Estado só responderia de forma subsidiária, né? O Estado só responderia de forma subsidiária. Aqui ele está dizendo que a ação indenizatória tem que ser em face do Estado, como poder concedente. Não, né? A responsabilidade é da concessionária. A ação indenizatória em face de Rafael não pode ajuizar em face do funcionário, tá? Doutores, sempre eu vou entrar em face da pessoa jurídica para quem aquele funcionário trabalha.
Então eu não posso entrar em face do funcionário. Para ajuizar indenizatório em face do município, como poder concedente, nada a ver, né? Então aqui a letra certa é a letra A, então anota aí, questão número 20A de aprovação. Bom, vamos mudar de assunto agora? Vamos falar um pouquinho sobre organização administrativa, um outro tema muito frequente nas provas de primeira fase, organização administrativa. Doutores, a gente sabe que a administração pública, ela se organiza para prestar serviços públicos de qualidade, com eficiência, com impessoalidade e etc. Só que nem sempre ela dá conta de fazer isso sozinha. Por isso que a jurisprudência e a doutrina, e assim como a legislação, autoriza a criação de novas empresas, a criação de novas entidades que vão fazer o papel do Estado, mas não como ente federativo, mas sim como pessoa jurídica de direito privado. É o que a doutrina chama de organização administrativa indireta. Ou seja, não é o Estado que está prestando diretamente o serviço público, mas sim outras entidades que compõem o Estado. Como, por exemplo, hoje nós temos a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, que são empresas do Estado. Nós temos a Petrobras, que é uma empresa estatal. Correios, Casa da Moeda e tantas outras empresas estatais que foram criadas para prestar serviços públicos. Isso nos leva, doutores, ao artigo 37 da Constituição Federal, lá no seu inciso 19, né? O artigo 37 da Constituição, inciso 19, autoriza a criação de empresas estatais. Doutores, qual é a finalidade dessas empresas estatais? Prestarem serviços públicos ou explorar atividade econômica. Vou repetir. Qual que é a função dessas empresas estatais? Ou elas prestam serviços públicos ou elas exploram atividade econômica. De acordo com o artigo 173 da Constituição Federal, essa exploração de atividade econômica tem que ter interesse público, né? Tem que estar lá os imperativos da segurança nacional, os imperativos do interesse público. Por isso que nós temos bancos públicos. Porque o banco, ele faz parte do interesse público, né? Imagina se só existisse bancos privados. Nós ficaríamos aí como reféns do sistema financeiro privado. Juros abusivos, juros com lucros altíssimos, né? Porque, doutores, uma empresa privada, para que ela existe? Porque ela quer lucro. Uma empresa pública não. Ela quer, mesmo que ela explore atividade econômica, essa exploração tem que ter caracterizado o cunho de interesse público, interesse da coletividade, preservação da segurança nacional. Portanto, doutores, quando o Estado resolve criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, que eu incluo aqui como empresa estatal, ele não pode visar lucro. O lucro não é a motivação de uma empresa estatal. O lucro é uma consequência. Obviamente, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal dá lucro, muito lucro, mas ali é uma consequência de uma boa gestão. Não foi por esse motivo que eles criaram a empresa. Mas quando a empresa estatal ela é criada com o objetivo de lucro, aí nós temos um problema, tá bom? Porque o objetivo da criação de uma empresa estatal não é a aferição de lucro. Isso é só uma consequência. Veja, na questão ele fala que atento à crescente especulação imobiliária e ciente do sucesso econômico obtido pelas construtoras do país com a construção de imóveis destinados ao público de alta renda, o Estado X decide ingressar, olha a chave aqui, doutores, nesse lucrativo mercado. Percebam que o enunciado quer nos deixar transparecer que a única motivação do Estado X para criar uma empresa estatal é o lucrativo mercado imobiliário. Não pode. Ele tem que ter como finalidade a prestação do serviço público ou a exploração de atividade econômica em que seja caracterizado o interesse público, os imperativos da segurança nacional. Assim, edita uma lei autorizando a criação de uma empresa pública, criação de uma empresa pública. E no mesmo ano promove a inscrição dos seus atos no registro das pessoas jurídicas. Aí preste atenção. Artigo 37 da Constituição, inciso 19, lá está escrito que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista,
elas são autorizadas por lei, como aconteceu, mas é necessário o seu registro, porque elas se submetem ao regime jurídico de direito privado. Vou repetir. Empresa estatal, seja ela uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, elas são autorizadas por lei, mas elas precisam do registro dos seus atos, porque elas se submetem ao regime jurídico de direito privado e não ao regime jurídico de direito público. Cuidado com isso. Uma empresa pública significa que o dinheiro é público, o dinheiro vem do governo, mas a personalidade dessa empresa é de pessoa jurídica de direito privado. E essa é a grande loucura que você cria na sua cabeça. Como é que uma empresa é pública, mas ela tem personalidade jurídica de direito privado? Presta atenção, ela é empresa pública porque o dinheiro vem do governo. O que é uma sociedade de economia mista? É porque parte do dinheiro vem do governo e parte vem de pessoas privadas. Então eu tenho dinheiro público e dinheiro privado. Por isso que o capital é misto. Por isso, sociedade de economia mista. Banco do Brasil não é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista. Porque dentro do Banco do Brasil eu tenho dinheiro público e eu tenho dinheiro privado. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, porque eu só tenho dinheiro público. Correios é uma empresa pública, porque eu só tenho dinheiro público. Mas qual é a personalidade jurídica dessa empresa? Pessoa jurídica de direito privado. Assinale a alternativa que apresenta a alegação que as construtoras privadas, incomodadas pela concorrência de uma empresa pública, poderiam apresentar. Letra A. A nulidade da constituição daquela pessoa jurídica, uma vez que as pessoas jurídicas estatais só podem ser criadas por lei específica. Não, doutores. Elas são autorizadas por lei específica. Elas não são criadas por lei específica. Nossa, Pedro, que examinador de coração peludo, né? Mudou só criar, autorizadas por criadas. Por isso, presta atenção quando você estiver respondendo. Mudou uma palavra, muda tudo. B. O objeto daquela empresa só poderia ser atribuído a uma sociedade de economia mista. Por quê? Tanto a economia mista quanto a empresa pública, ela pode ter o mesmo objeto. Qual é o objeto social? Ou ela explora atividade econômica, exploração de atividade econômica, ou ela presta serviço público. Tanto faz se ela é sociedade de economia mista ou não, tá? Vamos para C. Os pressupostos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo na exploração daquela atividade econômica não estão presentes. Perfeito! E por que não está presente? Porque, doutores, por que eles estão criando essa empresa? Eles estão criando essa empresa para lucrar. Aí não pode. Tem que ter presente os pressupostos de segurança nacional ou interesse coletivo. Se eles criam uma empresa estatal só para lucrar, aí está o erro. Letra D. A criação da empresa pública não poderia ter ocorrido no mesmo ano em que foi editada a lei? Doutores, pelo amor de Deus, isso não é uma regra do direito administrativo, né? Pedro, por que eles têm que fazer registro? Porque o artigo 45 do Código Civil estabelece, tá? O registro é um requisito para a criação de uma pessoa jurídica, submetida ao regime do direito privado, tá? Então, questão 21, guarde aí, letra C, de coração. Vamos para a questão de número 22, que fala sobre bens públicos. Galera, isso cai bastante na nossa prova. Percebam que a gente só colocou temas aqui que tem muita frequência na nossa prova. Os bens públicos, eles podem ser identificados de duas formas. Eles podem ser indicados pela titularidade, tá? Pela titularidade, ou eles podem ser identificados pela afetação, ou seja, pela destinação desses bens. Então vamos explicar melhor. O que seria um bem público pelo critério da titularidade? São aqueles bens públicos pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Artigo 98
do Código Civil. Por exemplo, os bens que pertencem à União, ao Estado, ao DF, ao município e suas autarquias são bens públicos, porque são de titularidade de pessoas jurídicas de direito público. Agora, e o bem de uma empresa estatal? É um bem privado. Mas se ele tiver afetado para uso público, ele vai ter as mesmas vantagens de bens públicos. Veja, bens que são de pessoas jurídicas de direito privado são bens privados, mas se estiverem afetados ao uso público, eles poderão ser reconhecidos como bens públicos, porque eles estão sendo usados para bens públicos. Doutores, Banco do Brasil presta serviço público? Claro que não! Banco do Brasil é um banco, então, portanto, não é bem público. Caixa Econômica Federal presta serviço público? Não! Petrobras? Não! É exploradora de petróleo. Agora, doutores, Correios é um serviço público. Casa da Moeda é um serviço público. A empresa é privada, então é um bem privado, mas está destinado ao uso público e por isso terá as mesmas prerrogativas de bens públicos. Sobre isso, letra A. Os bens de uso especial são passíveis. Antes, só uma coisa. Se o bem é público, guarde isso. Se o bem é público, ele é impenhorável, ele é imprescritível. O que significa isso, imprescritível? Não usucapido. E ele é não onerável. Eu não posso ter hipoteca, penhor ou anticrese sobre bens públicos. Não posso. Tá? Ele é impenhorável, imprescritível e não onerável. Essas são as características dos bens públicos. Então a letra A, bem de uso especial, são passíveis de uso capião? Não, meus amigos, não são passíveis. Artigo 102 do Código Civil, não são passíveis. B, os bens de uso comum são passíveis de uso capião? Também, cadê? Também não. Artigo 102 do Código Civil. Os bens de empresas públicas, bens de empresas públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado, que desenvolvem atividades econômicas que não estejam afetados à prestação de serviços públicos, são passíveis de uso capião. Perfeitamente. Porque, veja, eles não estão afetados à prestação de serviços públicos. Quando não está afetado à prestação de serviços públicos, eles podem ser usucapidos. Eles não têm as características de bens públicos. D. Nenhum bem que pertence à pessoa jurídica integrante da administração pública indireta é passível de uso capião. Tá errado, né? Doutores, de novo, nenhum. Nada é absoluto. Quem que faz parte aqui, doutores, da administração pública indireta? Autarquias, fundações, está lá no inciso 19 do artigo 37. E as empresas estatais. Empresas estatais, tá? Acabamos de ver que se a empresa estatal tiver afetado para uso público, também não vai ser passível de uso capião. Acabamos de ver que autarquias são pessoas jurídicas de direito público, então não são passíveis de uso capião, tá? Então cuidado com isso. A questão número 22, a letra certa, então, ficou a letra C de casa. Vamos para a questão 23, falando de novo sobre empresas públicas. Só um detalhe aqui que eu queria falar para vocês. Muito cuidado, vou colocar aqui,
como asterisco para você guardar. Bens de uso. Bens de uso dominical. O que é um bem de uso dominical? É aquele bem público que não está sendo usado para nenhuma função pública, tá? Bens de uso dominical é aquele patrimônio que não está sendo usado para função pública. Bens de uso dominical são alienáveis, tá? São alienáveis. Eu posso doar, eu posso vender. Artigo 101 do Código Civil. Bens de uso dominical são alienáveis. Podem ser doados, podem ser vendidos. Cuidado com isso. É claro que precisa de licitação na regra, né? Em regra, precisa de licitação, mas eles podem ser vendidos, tá? Mas eles não podem ser penhorados, eles não podem ser usucapidos e não podem ser onerados. Vamos, acho que para a última aqui, exatamente, uma última questão sobre organização administrativa nesse bloco, e aí a gente faz um intervalo. No ano corrente, a União decidiu criar uma nova empresa pública. Galera, quando cai pergunta de organização administrativa, faz isso, ó. Grifa qual é o tipo de entidade, e aí você vai se perguntar, empresa pública é pessoa jurídica de direito público ou privado? Ela é pessoa jurídica de direito privado. Ela respeita as regras do Código Civil. Mas, Pedro, por que a gente fala que a empresa ela é pública? Porque o dinheiro vem do governo para a realização de atividades de relevante interesse econômico. Para tanto, fez editar a respectiva lei. Lembra que nós vimos que precisa de uma lei autorizando a criação e promoveu a inscrição dos respectivos atos. Perfeito, né? O artigo 45 do Código Civil fala, tem que registrar. Após a devida estruturação, tal entidade administrativa está em vias de iniciar suas atividades. Ela vai começar a trabalhar. Acerca dessa situação hipotética, na qualidade de advogado, letra A participação de outras pessoas de direito público na constituição do capital social da entidade administrativa, ela é permitida, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União. Doutores, se a empresa é da União, quem manda na empresa? A União. Usa a lógica. Se a empresa é da União, quem vai mandar na empresa? A União. E por que ela é uma empresa pública? Porque o dinheiro vem do governo. União é governo? É. E se eu colocar outra pessoa jurídica de direito público, vai continuar sendo governo ou vai ter capital privado? Vai continuar sendo governo. Então pode. Se vai continuar a empresa sendo totalmente governamental, ou seja, o capital vem do poder público, não necessariamente vai ser só da União numa empresa federal ou só do Estado numa empresa estadual. A empresa é da União, mas ela pode pedir dinheiro público de outros entes federativos. Isso, inclusive, doutores, está registrado lá no artigo 3º, parágrafo único, da lei do Estatuto das Empresas Estatais. Lei 13.303 de 2016. Lá está escrito que pode, desde que a maioria do capital votante permaneça em nome da União. B. A União não poderia ter promovido a inscrição dos atos? Claro que poderia, né, doutores? Aí ele fala, porque a lei, porque a criação decorre da lei? Não, a lei só autoriza, não cria. Eu preciso, doutores, eu preciso do registro, artigo 45 do Código Civil. Eu preciso do registro. C. A entidade administrativa em análise constitui uma pessoa jurídica de direito público? Não, meus amigos. A pessoa jurídica, ela é de direito privado, não é de direito público. Depois dê uma olhadinha lá no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ela é pessoa jurídica de direito privado. C. Os contratos com terceiros
destinados à prestação de serviços públicos para essa entidade administrativa, em regra, não precisam ser precedidos de licitação. Ao contrário, em regra, precisam de licitação. Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Precisa de licitação empresa estatal. Pedro, mas não é uma empresa privada? É, mas como ela faz parte da organização administrativa, como ela recebe dinheiro público, o artigo 37, inciso 21 da Constituição diz: precisa de licitação. E eu nem preciso dizer a vocês que a sua prova ama licitação. É um assunto chato? É, para a maioria das pessoas. É um assunto cheio de detalhes? É. Mas se você quiser passar nessa prova, você precisa estudar licitações. E a gente vai trabalhar esse tema no nosso segundo bloco. Vamos para o intervalo, um descanso rápido e eu volto com você daqui a pouquinho. Até já.